E vamos então abrir a passagem que temos estado a estudar, a Carta aos Colossenses, capítulo 4. Desde já uma boa noite àqueles que nos ouvem de longe. Um abraço muito especial à nossa irmã Filomena, um abraço ao nosso irmão Alberto e a Angola, ao Cristóvão também e a todos os outros. Vamos então dar início e vamos ficar de pé, irmãos, para lermos a palavra de Deus. E no capítulo 4 da Carta aos Colossenses, o Senhor diz-nos assim: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e cuidado aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com a ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, conserve no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda em Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Nifa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio da Laodiceia, lede-a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Saudação do meu punho, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. E foi a leitura da palavra de Deus. Vamos então o nosso irmão Alberto, e depois um irmão que tenha o desejo de vir cá à frente e partilhar connosco o pensamento, esteja à vontade. Graças a Deus por sua palavra. Como é importante esse momento de oração e estudo das Escrituras. Colossenses 4, no verso 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Já falamos do Dr. Lucas, o médico que nunca abandonou a sua profissão e serviu ao Senhor. Destacamos agora Demas, que abandonou a sua confissão. Mas por que será que as pessoas, algumas vezes, abandonam a sua confissão, se afastam de Deus, dos irmãos, da igreja, e vão buscar os seus interesses? Talvez uma das respostas nós podemos encontrar em Provérbios 18, no verso 1. Lá o texto de sabedoria nos diz assim: busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Uma outra versão vai sugerir: aquele que se isola busca os seus interesses. O Senhor Jesus, explicando a parábola do semeador, em Mateus 23, no verso 22, tão somente, nos diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. É bom nós avaliarmos periodicamente o terreno do nosso coração. Se há pedras, espinhos, se há pássaros querendo tirar aquilo de maior valor que temos. E principalmente, nunca deixar de frequentar a igreja, estar com os irmãos, e assim se isolar e buscar os seus interesses. Veja que Paulo
era o líder da grande equipa de missões do primeiro século, recebendo revelações diretas do Senhor Jesus lá da glória. Demas estava presente, Lucas, Timóteo. E Demas não se afasta porque a equipa era fraca, porque o pregador não era do seu contento, ou outras desculpas que ouvimos e escutamos sempre, que as pessoas trocam de igreja, se afastam da comunhão e vão se isolando, e o pior, vão se perdendo. Paulo, ele escreve na primeira carta aos Coríntios 2 exortações, 2 alertas, em capítulos diferentes. 1 Coríntios 6, 12 e capítulo 10, no verso 23, encontramos assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Provavelmente, Demas foi além das fronteiras, além do seu limite, confiando muito em sua capacidade, confiando muito na sua sorte, no seu entendimento, e ultrapassou os limites, deixando-se ser dominado por coisas que não convêm, coisas que aparentemente não tem nada de errado, que não há nenhum pecado em si, são até justas e muitas vezes necessárias, mas são coisas que vão dominar o coração, e quando vão dominar o coração, vão te afastar do centro da vontade de Deus. Coisas que não edificam. Quantas pessoas entram no entretenimento, entram na diversão, entram no romance. Estas coisas muitas vezes não edificam e as pessoas ficam infrutíferas. Esse é o tipo de situação onde a pessoa não perde a salvação. Embora muitos comentaristas queiram questionar a salvação de Demas e de outros que deixam e se afastam, não por algum pecado escandaloso cometido, mas o que está em questão aqui é a comunhão com o Senhor. Aqui sim as pessoas perdem o sentido e a razão da vida, quando não tem comunhão com o Senhor. Mateus 13, 22 fala da parábola. Lucas capítulo 14, no verso 28, há uma advertência do Senhor quanto ao assumir um discipulado. Qual, pois, de vós, quando edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Sim, aqui falava sobre o Evangelho do Reino e sobre assumir um compromisso com o Senhor, um discipulado. Também no Evangelho da Graça precisamos calcular o custo deste compromisso em seguir ao Senhor e conviver com os irmãos em suas diferenças, em suas maturidades também diferentes. O problema de Demas é o problema de todo aquele que vai se afastando da igreja, vai se afastando dos irmãos. É um problema do coração. E o Senhor Deus, muitas vezes, através dos profetas no Antigo Testamento, advertia o povo sobre esta situação e simplesmente advertia, porque esta é a natureza humana. Jeremias 7, no verso 23, mas isso lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinar os seus ouvidos, mas andar nos seus próprios caminhos, no propósito do coração malvado, e andaram para trás, e não para diante. Jeremias 7, 23 e 24. Aqui é o quadro de Demas, que não quis ouvir
não quis praticar todo o ensino que assistiu do apóstolo Paulo, que ouviu e que participou. Muitas vezes estamos na igreja, participamos de cultos, ouvimos bons estudos, belos sermões, mas há pouca mudança e decisão de coração. E esse é o perigo de assumirmos um Demas, de repente. Não vendo maldade alguma, vamos nos afastando e deixando-se dominar por aquilo que não convém e aquilo que não edifica. Nós estamos no mundo, disse o Senhor Jesus, mas nós não somos do mundo. Que o Senhor nos ajude e nos dê força. Amém. Eu só quero partilhar um pequeno pensamento, ainda no versículo 14, acerca de Lucas, quando nós lemos: saúda-vos Lucas, o médico amado. E sobre este aspecto de ele ser o médico amado. Amado por quem? Amado por Deus, certamente era. Isso não tenho dúvidas nenhumas, porque mesmo que não é médico, é amado por Deus. Não tínhamos dúvidas absolutamente nenhumas em relação ao amor de Deus. Agora, ele era um médico amado, certamente, pela forma como ele vivia a sua profissão. Pela forma como ele, de facto, era médico. Acima de tudo, eu tenho a certeza que ele era um homem de Deus. Acima de tudo, ele era um servo de Deus, que por acaso era médico. E de facto, até mesmo na sua profissão, ele a fazia e a vivia para a glória de Deus. E a vivia de uma forma pensando nos outros. Aliás, ele, como eu já referi a semana passada, não a outra semana, Paulo orou ao Senhor para que lhe tirasse aquele espinho na carne. E o Senhor respondeu-lhe que a minha graça te basta. Portanto, não lhe removeu o espinho, que segundo entendemos seria um problema de visão, problema de saúde. Mas deu-lhe um médico amado, um médico cuidadoso, um médico que cuidava não só de Paulo. Eu tenho a certeza que ele não cuidava só de Paulo. Cuidou de Paulo até ao fim. Como o próprio Paulo diz, só Lucas está comigo. Todos o abandonaram, mas Lucas não. Lucas esteve com Paulo até ao fim. Não o deixou. Portanto, podemos dizer que Paulo teve um médico à cabeceira até ao último momento. Ele não o abandonou, ele não o deixou. Mas a forma de Lucas viver a sua profissão, o seu cuidado, a sua forma de vivê-lo pensando nos outros. Há médicos e há outros profissionais que vivem a profissão unicamente com o objetivo, lucrar, ter lucro, beneficiar o máximo possível, adquirir o máximo possível. Mas Lucas não era assim. E por isso ele era um médico amado. Era amado pelos outros porque ele amava os outros. E amava os outros também na sua profissão. A forma como exercia a sua profissão revelava o amor que ele tinha, em primeiro lugar, a Deus e o amor que ele tinha para com os outros. Os seus irmãos, certamente, mas certamente não só. E isto, irmãos, e ao pensar nisto, o Senhor me falou e me fez pensar e questionar como é que eu tenho vivido a minha profissão. Como é que eu tenho vivido de facto a profissão que eu tenho? Em primeiro lugar, como é que eu tenho vivido a minha relação com Deus? O que é que eu tenho de facto sido?
um verdadeiro homem de Deus, cada um de nós uma verdadeira mulher de Deus, um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro servo, uma verdadeira serva de Deus. E em segundo lugar, somos e temos a profissão que temos, não importa qual, mas de que forma é que nós temos vivido a nossa profissão. E de facto aqui, irmãos, eu pessoalmente, o Senhor falou-me, será que eu tenho vivido a minha profissão com o objetivo, em primeiro lugar, de o glorificar, mas também para a bênção daqueles com quem me cruzo, com quem convivo, com quem estou, devido à minha profissão? Tenho eu sido de bênção? Tenho eu sido de bênção para aqueles com quem eu trabalho? Tenho eu sido de bênção e de ajuda para com aqueles com quem o Senhor me tem concedido eu me cruzar, me encontrar, devido à minha profissão? Será que eu tenho vivido a minha profissão com o objetivo de dizer, Senhor, que a minha profissão seja vivida para a Tua glória e para a bênção daqueles que estão à minha volta? Que eu seja, mesmo vivendo a profissão que tenho, que Tu me ajudes a vivê-la para a Tua glória e para a bênção de alguma alma. Portanto, irmãos, temos muito a aprender com muita gente que temos nas Escrituras, nomeadamente com Lucas, que era um médico amado, porque era amado pelos irmãos, mas amava os irmãos e usava a sua profissão para poder servir o Senhor e servir, de facto, os irmãos. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Cada um tem a profissão que tem, não importa se é médico, se é engenheiro, se é pedreiro, seja aquilo que for, mas naquilo que formos, que digamos ao Senhor, Senhor, o que sou, entregue nas Tuas mãos, que Tu me uses para a Tua glória e para a bênção dos outros. Que o Senhor nos ajude. Amém. Eu estava naquela de estar ali muito sentado, sossegadinho, porque eu ainda na quarta-feira passada falei bastante e esperava que os irmãos, que o Senhor usasse todos os outros irmãos, menos a mim. Mas isso não quer dizer que eu não me preparei, Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Paulo é muito lacónico quando fala de Demas. Já repararam como ele é lacónico? Saúdo-vos, Demas, ponto. Ao contrário dos demais que ele cita aqui nesta passagem, ele nada diz dele, nada, absolutamente nada, nem uma palavra. Só diz, Demas, saúda-vos, ponto. Nós sabemos, na segunda carta a Timóteo, quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, que é no fim da vida dele, na tal carta em que Paulo diz, só Lucas está comigo, todos me abandonaram, lemos ali, Demas, acerca de Demas, lemos que ele o abandonou amando o presente século. Sabem de uma coisa que é uma lição para todos nós que estamos aqui? Normalmente, eu nunca vejo um crente cair de repente. Quando vocês ouvirem dizer assim, e depois lançam as mãos à cabeça, o quê? Fulano caiu! E ficam todos muito admirados, como se aquilo fosse uma queda abrupta, repentina. Ninguém cai repentinamente. A queda vai-se dando. E quando as pessoas descobrem, ele já estava a cair há muito tempo. Quando Paulo diz, Demas amou o presente século, não foi uma surpresa. Olhem aqui na carta aos Colossenses. Não diz nada dele. Ele estava a perder fôlego. Ele estava a perder gás. Ele estava a perder entusiasmo. Ele estava a perder fascínio pela obra, fascínio pelo Senhor, fascínio pelos irmãos. E isto aqui leva-me a pensar, cuidado. Eu tenho que ter cuidado e vocês têm que ter cuidado.
Sabem que havia um violino, eu uma vez, a primeira vez que ouvi isto foi o irmão Sobral que disse, e depois também li acerca do assunto, e havia um grande violinista, violinista, acho que era de violino, que ele, não sei se foi o Paganini mesmo que disse, que foi um dos maiores, se não o maior violinista que existiu, ele dizia assim, sabem que eles treinam muito, mas treinam mesmo muito. Aquilo são horas e horas e horas e horas por dia, por semana e por mês, sempre a treinar para atingir aquele nível. Aquilo não se atinge aquele nível, é como o Cristiano Ronaldo no futebol. O Cristiano Ronaldo não atingiu o nível que atingiu, indo lá de vez em quando treinar. Toda a gente que o conhece sabe que o indivíduo passa ali horas e horas e horas por dia, não é? E muita gente fica impressionada. Claro que quem trabalha daquela maneira, aquilo tem que sair qualquer coisa fantástica. Agora, o violinista passava horas e horas e horas, e então ele dizia assim, quando eu não ensaio, não treino um dia, eu noto logo. Quando eu não treino, quando eu não ensaio a tocar violino 2 dias, os outros notam. Ou seja, isto só para... E depois ele continua por ali fora, porque aquilo vai aumentando, não é? Depois até que toda a audiência, até um leigo como eu que não percebe nada de música, diz, olha, aquele indivíduo está a meter água. O que eu quero dizer é o seguinte, quando se descobriu que Demas amou o presente século, ele já estava a perder gás há muito tempo. Paulo já devia ter notado isto aqui. Paulo aqui já devia estar a notar, Demas não está bem. E eu até creio que Paulo provavelmente quando diz Demas saúda-vos, manda-vos saudações, ele está como que a dizer, olha Demas, eu vou dizer aos irmãos que tu mandas saudações para eles. Era talvez para o animar. Não sei. A Bíblia não diz, mas eu ponho-me a imaginar. Nós temos que ter cuidado, porque as quedas não são abruptas. As pessoas é que a grande audiência só nota quando a coisa se torna notória, mas quem estava mais perto já estava a notar há muito o que estava a acontecer. É curioso porque nós lemos que ele tinha sido cooperador de Paulo. A Bíblia diz, saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco e Demas e Lucas, meus cooperadores. Ele estava emparceirado ao lado de Lucas. Este Lucas fantástico, o médico amado, Demas estava emparceirado, mas aqui perdeu parceria. Portanto, talvez Paulo tenha usado esta saudação para o encorajar, não sei. Saúdo-vos, Demas. Sabem que Marcos é um dos citados ao lado dele. E Marcos também é aqui citado, nesta passagem. E vocês vão de reparar que existe um contraste admirável entre os dois. Porque acerca de Marcos, é sobrinho de Barnabé e que escreveu o Evangelho de Marcos, assim como Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, o Demas passou ao lado de uma grande carreira. Ele podia ter escrito qualquer coisa, mas não escreveu nada. Porque amou o presente século. E eu pergunto, o que é que tu poderás estar a passar ao lado de algo que Deus queria, provavelmente usar-te a ti para uma coisa fantástica, e porque te deixaste enganar pelo teu coração, que foi amar o que não devia, quando devia amar o que devia, e perdeste. Marcos, acerca de Demas, lemos, ele me desamparou. 2 Timóteo 4, 10 e 11 diz, Demas me desamparou, amando do presente século, e foi para Tessalónica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. E depois diz a seguir, lá na segunda carta a Timóteo, toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. E o contraste que eu quero fazer entre Marcos e Demas é muito simples. Como é que começou Marcos? Mal. Como é que Marcos acaba? De uma forma gloriosa. Como é que começou Demas? Bem. Como é que acabou Demas? De uma forma desastrosa. Queridos irmãos, nós revemos-nos ou num ou no outro.
Qual vai ser a nossa história? E eu ainda agora há dias disse, por outras palavras, é uma coisa que eu gosto muito, o Billy Graham fala muito nisso. Eu não posso mudar o meu passado, eu não posso mudar o meu início, eu não posso começar de novo, mas posso determinar como é que vou acabar. Eu posso revolucionar tudo a partir de agora e mudar o meu fim. Não posso mudar o meu início eu não posso mudar, mas posso mudar o meu fim. E esta é que é a grande questão. Qualquer que seja a situação em que a gente se encontre, só Deus sabe do quadro de cada um de nós, que nós de facto possamos pensar neste assunto. Graças a Deus pelos que, apesar de terem começado mal, e Marcos foi um deles, acabaram bem. Digamos como Spurgeon. O Spurgeon um dia teve uma frase fantástica. O grande pregador Spurgeon, na Inglaterra, disse ele assim: olhem para este pensamento, olhem para a sequência deste pensamento. Amigos firmes, inimigos alarmados, diabo enraivecido, pecadores salvos, Cristo exaltado, ego, nada bem. Que Deus nos ajude. Eu gosto de Spurgeon. Se eu estivesse aqui, dava-lhe um abraço. Mas espero dar-lhe um abraço um dia lá no céu. Para terminar, nem sei que horas são. Então hoje temos muito tempo. Eu hoje posso alargar a prática até à meia-noite. Não vou alargar, vou já acabar. Amou o mundo, Demas. Eu vou-te fazer uma pergunta para tu refletires. O que é que tu pensas concretamente o que é que ele amou? Isto do mundo é muito vago. E para vocês verem quão vago é o conceito de mundo, vou-vos só dizer isto. Um crente olha para uma determinada situação, um determinado comportamento, uma determinada ação, e diz assim: não vejo mal nenhum nisso. Aquilo para mim não é mundano. Aquilo para mim não é mundanismo. Outro crente olha para a mesma situação e diz: aquilo para mim está errado. Aquilo é mundanismo. Aquilo é ser mundano. E o outro crente diz assim: mas eu não vejo mal nenhum nisso. Concordam comigo, não concordam? Que há diversidade de opiniões entre os crentes? Uns acham que sim, outros acham que não. E eu pergunto: quem é que tem razão? Mas a minha pergunta é esta: que tipo de mundanismo é que ele amou? Bem, agora pensem no seguinte: os conceitos de mundanismo variam de crente para crente. O meu conceito de mundanismo pode ser um, e o conceito de mundanismo do meu irmão que está ao meu lado ser outro. E termos conceitos diferentes do que é mundanismo. Para mim isto é mundo, e o outro diz: para mim não. Ou vice-versa. Sabem que o apóstolo João resolveu este problema. Ele resolveu este dilema. E eu espero que isto possa ser útil para todos nós. Na primeira carta de João, no capítulo 2, e versículo 16, quero que vocês leiam, por favor. Primeira carta de João 2,16, ele disse assim: sumariamente, ele disse: mundo é tudo, tomem bem atenção àquilo que ele diz, hein? Mundo é tudo que não é do Pai. Querem saber qual é o conceito do mundo segundo Deus? Segundo a Bíblia, não segundo o irmão A, nem segundo o irmão B. Segundo Deus, segundo a Bíblia, segundo João, mundo é tudo aquilo que não é do Pai. Vocês agora podem perceber como o grau de comunhão que cada um de nós tem com o Pai varia de pessoa para pessoa, de crente para crente. Os graus de comunhão são diferentes. Naturalmente, logicamente, varia o grau de compreensão que cada um tem do que é do mundo ou não. Quanto maior for o meu grau de intimidade com Deus,
maior será a minha sensibilidade e terei visão mais apurada para perceber o que é do mundo ou não. A compreensão daquilo que é do mundo ou não depende do grau de intimidade que nós temos com o Pai. Porque o que não é do Pai é do mundo. Eu quero chamar a vossa atenção para isto. Porque, como disse o irmão Alberto, e ele foi muito claro nisso, ele disse assim: Demas, a gente não viu ele ter cometido um pecado grave. O que é que ele fez? Nada de grave. Não cometeu assim nenhum pecado, não é? Certo? Foi só amar o mundo. A questão é que eu quero que vocês percebam que o que ele amou era algo que não era do Pai. E nós temos que fazer esta reflexão constantemente. A minha vida, a minha ação, pauta-se por agradar ao Pai Celestial, por perceber o que é dele, e o que é dele em muitos aspectos. Para já, o que é dele para mim? E depois vamos por aí fora, não é? Porque muita gente depois só a pensar... Porque o que eu quero chamar a vossa atenção é que para nós andarmos mal, não temos que fazer nada de mal especificamente. Basta não fazermos aquilo que devíamos fazer, que é termos comunhão com o Pai. Não há coisa que mais agrade o nosso Pai Celestial do que ter um filho, acerca do qual possa dizer o que ele disse do seu filho: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Que Deus nos ajude. Não vou dizer absolutamente mais nada. Eu dou graças a Deus por aquilo que ouvimos. E o Carlos dizia agora estas últimas palavras, que para fazermos o mal não precisamos mesmo de fazer assim nada de especial, porque o mal já está em nós e isso é patente. Mas também temos de ter cuidado, porque às vezes nós podemos dizer assim: eu vou ficar no meu cantinho e nem sequer me vou mexer. Mas a palavra de Deus diz: porque nós pecamos por não fazer o bem. E às vezes o facto de estarmos no nosso cantinho sem fazer nada, também já estamos a pecar. Então, de facto, o segredo é a nossa intimidade e o nosso compromisso pessoal. Eu tenho que falar, Nando, com Deus. E é isso que eu tenho que exercitar na minha vida diariamente e chegar-me a Deus constantemente, para ter esta visão que nós vimos, de eu poder perceber que aquilo não é para mim, de eu tenho que contornar e às vezes tenho que fugir. Demas, se calhar, não fugiu, devia ter fugido, não fugiu. Mas que o Senhor nos ajude a cada um de nós, irmãos, a analisarmos, a vigiarmos e a orarmos. O quão importante é que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração e dar graças ao nosso Deus por mais este estudo que nos enche a alma. Era tão bom que nós pudéssemos, cada um de nós, durante a semana, refletir nestas palavras e pensarmos diariamente naquilo que ouvimos. Que o Senhor assim nos ajude. Vamos orar então, irmãos. Senhor nosso bendito e amado Pai, só Tu conheces os nossos corações, Senhor. Certamente, Paizinho, Tu sabes, Senhor, os dramas, sabes as angústias, sabes também as lutas, as tempestades, Senhor, por cada um passa. Mas nós queremos aos Teus pés, Senhor, te rogar, Senhor, que sejas Tu o cuidador, Pai, e ajuda-nos a nos dispormos nas Tuas mãos de tal maneira. Muitas das vezes não temos forças, Senhor, sequer para dar um passo, mas ajuda-nos, Senhor, com corações humildes, de reconhecer a nossa incapacidade e de Te pedir, Senhor, que nos ajudes. Ajuda-nos a amar-Te, Senhor. É tão ridículo, Pai, pensarmos a pedirmos-Te ajuda para Te amarmos, mas é mesmo assim, Senhor. Ajuda-nos a amarmos de tal maneira, Senhor, que possamos ter esta sensibilidade cirúrgica, Senhor, na nossa vida, de analisarmos cada passo. Se cada passo que nós damos, Senhor, estamos a dar de acordo com a Tua vontade, se estamos a dar passos que Te agradem, Senhor, se estamos a exercer a nossa profissão como ouvimos esta noite, Senhor, para a Tua glória, Senhor, que honre o Teu nome, que faça os outros olharem para nós e ver a diferença. Será que as palavras que nós dizemos, Senhor, são agradáveis, são temperadas, Senhor? Se surtem algum efeito nos outros?
Será que a nossa vida, o facto de muitas das vezes estarmos calados, Senhor, contribui para benefício dos outros? Ó Pai, que Tu nos dês a graça, Senhor, de estarmos tão perto de Ti, que possamos alcançar corações sábios. Tu nos dizes na Tua palavra, Senhor, que de facto é assim, devemos guardar a Tua palavra para podermos alcançar corações sábios. A sabedoria humana, Pai, é zero, Pai. E que Tu nos ajudes, Senhor, a procurar-te e a deixar de lado os preceitos humanos, as doutrinas que tanto são divulgadas nesta sociedade como sendo verdade, quando são pura mentira. Que Tu nos ajudes, Senhor, e nós Te agradecemos mais uma vez por este momento precioso que é estar aqui de volta da Tua palavra, Senhor, e ainda Te queremos rogar mais uma vez, Senhor, que Tu consoles a família Oliveira, Senhor, e lhes dês a Tua serenidade esta noite, Senhor, e que os possas amanhã, Senhor, fazer acordar com corações novos, Senhor, prontos a enfrentar mais um dia, Senhor, sabendo que Tu podes todas as coisas. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos mais uma vez por tudo, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem esperar só um bocadinho. Desculpem lá. Podem sentar só por um momento. Não pares isso ao Lucas. Está a gravar, não está? Há um pequeno detalhe que eu não disse e que devo dizer. E é só para terminar só com isto. Isto é muito importante. Nunca caiamos no erro de, andando perto de Deus, imaginem que eu, pessoalmente, ando perto de Deus e, naturalmente, tenho uma visão apurada daquilo que é correto ou daquilo que é errado, porque o grau de comunhão com o Pai permite que o crente perceba isso, como eu expliquei. Mas agora há aqui um grande perigo, sabem qual é? Há o perigo de depois eu, que tenho essa compreensão, querer impingir isso aos outros. Isso chama-se legalismo. Imaginem que eu ando em comunhão com Deus, tenho uma compreensão muito apurada acerca daquilo que é de Deus, daquilo que é do Pai, que não é do mundo, e depois digo assim aos outros: epá, isto para mim está errado, epá, não faças isso, porque isso está errado, isso é mundano. E o outro diz: não vejo mal nenhum nisso. E eu digo: epá, mas olha que está errado, isso para mim está errado. Agora vocês reparem uma coisa, imaginem que o outro vá pela minha conversa e não faz, porque eu disse que está errado. Isso não tem valor. Eu tenho é que exercer o meu ministério de tal forma que leve os outros a eles próprios perceberem eles mesmos porque é que fazem ou não fazem. Porque se eu fizer de outra maneira, eu estou a promover o legalismo. Que Deus me livre disso. Percebem? Eu tinha que salvaguardar isto. Porque é o perigo de alguns, pensando dessa forma, quererem impor depois aos outros. E depois os outros, se forem fazer isso, vão fazer isso não de coração, não porque compreendem, não porque amam a Deus, não porque amam o Pai, não porque têm a compreensão. Isso não tem valor nenhum. Deus nos ajude.